Após cerca de 4 meses de trabalho de coleta e supervisão, durante os quais trabalharam 230 mil pessoas, sendo desse total 191 mil recenseadores, o resultado do censo 2010 indica 190.732.694 pessoas para a população brasileira, em 1º de agosto, data de referência. Em comparação ao censo realizado em 2000, ocorreu um aumento de 20.933.524 pessoas. Esse número demonstra que o crescimento da população brasileira no período foi de 12,13%, inferior ao observado na década anterior, que foi de 15,6% entre 1991 e 2000. O censo 2010 mostra também que a população é mais urbanizada que há 10 anos. Em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%. A capital maranhense, enfim, ultrapassou o esperado número de 1 milhão de habitantes. Em 2000, o censo havia indicado que São Luís possuía 870.028 habitantes. Em 2010, esse número chegou a 1.011.943 pessoas. O posto de atendimento e pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de Pinheiro foi o responsável pelo recenseamento de 4 municípios. Além de Pinheiro, o trabalho foi realizado pela equipe da unidade em Presidente Sarney, Santa Helena e Turilândia. O censo 2010 ele transcorreu sem nenhum problema, né? Nós tínhamos municípios que, com um mês de antecedência do prazo estipulado pelo IBGE, nós tínhamos concluído a coleta. Todos concluíram dentro do prazo e todos alcançaram a estimativa que o IBGE tinha para aqueles municípios de crescimento. Muito se questiona em relação ao fato de Pinheiro oficialmente possuir menos de 100 mil habitantes, o que novamente foi indicado pelo IBGE. De acordo com o censo 2010, a população de Pinheiro teve uma taxa de crescimento de 1,29%. Em 2000, o número de habitantes era 68.030 pessoas. Em 2010, esse número cresceu para 78.147 moradores. Pinheiro ele vem desde 2000, no ritmo de crescimento igual ao do Brasil, que é de 1,3% de crescimento ao ano. Nesse ritmo de crescimento, Pinheiro não tem nenhum problema, né? Nós tivemos aí 68 mil no último censo demográfico, 2000, nós fomos agora para 78.170 habitantes. Então, é um ritmo de crescimento normal e compatível com o resto do Brasil. A inclusão na zona urbana de novos bairros e comunidades proporcionou um aumento considerável no número de habitantes da zona urbana da cidade. Hoje, 59,45% dos habitantes vivem na zona urbana. No final de 2008, nós tivemos uma alteração do perímetro urbano. Nós trabalhávamos com o perímetro urbano da década de 70, que não inclui ainda Vila Filouca, Bubalina, toda aquela região ali. Com a alteração da lei, a gente já esperava que houvesse um crescimento da zona urbana. Nós tínhamos, até o censo passado, meio a meio, 50% da população vivendo na zona urbana e 50% na zona rural. Nós tivemos agora 60% da zona urbana e só 40% na zona rural, né? Então teve essa questão da alteração da lei, mas teve também a migração, o êxodo rural. As pessoas que moravam, principalmente nos povoados mais distantes, vieram morar aqui na periferia de Pinheiro. Presidente Sarney teve o seu contingente populacional subindo de 13.718 em 2000 para 17.143 habitantes em 2010. Nos números, um crescimento superior ao registrado em Pinheiro. Os municípios novos, geralmente eles têm um índice de crescimento um pouco maior, pelas próprias características dos municípios. E Presidente Sarney tem esse crescimento, que também não é tão diferente do de Pinheiro. Porém, assim, como o município é pequeno, qualquer crescimento já torna mais significativo do que uma cidade grande como Pinheiro, que teve um crescimento até talvez proporcionalmente maior, mas aí fica diluído na quantidade dos números. Em Santa Helena, a população passou de 30.860 pessoas para 39.060 habitantes em 2010. A vasta zona rural do município dificultou os trabalhos dos recenseadores. O número dos habitantes que vivem no interior é quase igual ao dos que vivem na sede. A questão maior de Santa Helena é a questão do território. Santa Helena tem um território muito grande, inclusive fazendo fronteira com Nova Olinda e Santa Luzia. E essa população tem uma certa dificuldade em responder ao IBGE para Santa Helena. Nesse censo, nós começamos por aquela região, então deu esse aumento. Foram populações que são administradas ainda por outros municípios, mas fazem parte do território legal de Santa Helena. Com o advento das novas tecnologias como o GPS, a gente pode constatar que esses povoados, apesar de serem administrados por outro município, fazem parte territorialmente
do município de Santa Helena têm que ser recenseados para Santa Helena. A equipe responsável pelo censo em Pinheiro garante que problemas como os que ocorreram em Santa Sofia, na região do Gama, não voltarão a acontecer. Em 2007, nós descontávamos Santa Sofia para a Central, né? Depois, os técnicos do IMESC foram lá, tiraram novas coordenadas e constataram que a descrição da lei, que era a linha imaginária, passava um pouco mais a leste. Então, nós alteramos o mapa e Santa Sofia pôde ser recenseada toda para Pinheiro. Outros números interessantes do censo. Em Balbinos, interior de São Paulo, 82,20% da população é composta por homens. Exceção feita a Pinheiro, nos outros municípios vizinhos, o número de homens é maior que o de mulheres. Pinheiro, a população de mulheres é maior. Se você pegar, por exemplo, bem aqui em Presidente Sarney, a população de homens é maior. Aqui não, nós temos uma proporção de 52% de mulheres e 48% de homens.